Olá, amantes do canal Maratona Jurídica. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai construir, tijolo por tijolo, a estrutura que sustenta todo o direito penal. Olha, entender esses pilares não é só um detalhe para passar em concurso, não. É fundamental para a gente compreender a linha bem fininha que separa a justiça do arbítrio. Então vamos começar. E para começar, já lanço uma pergunta que parece simples, mas é a base de tudo. O Estado pode punir alguém só por pensar em cometer um crime? Por um mero desejo? A resposta para essa pergunta é o que diferencia um Estado de direito de uma tirania. É exatamente por isso que os princípios do direito penal existem, para servir como uma barreira de proteção contra o poder absoluto. E aqui está o nosso mapa. A doutrina jurídica organiza esses princípios em 4 grandes grupos, que a gente vê aqui: os que têm a ver com a missão do direito penal, os relacionados ao fato, ao agente e, por último, à pena. É bom pensar neles como respostas a 4 perguntas básicas: por que punir, o que punir, quem punir e como punir. Juntos, eles formam todo o sistema de garantias que nos protege. E o nosso caminho vai seguir essa lógica certinha. Primeiro, a gente vai entender qual é o propósito do direito penal. Depois, vamos ver o que de verdade pode ser considerado crime. Na sequência, vamos analisar quem pode ser responsabilizado e como a punição se aplica. E lá no final, a gente vai ver como todos esses princípios vivem num equilíbrio bem delicado, sabe? Uma tensão constante. Começando então pelo nosso primeiro ponto: qual é a verdadeira missão do direito penal? Para que ele existe? A resposta, adianto, não é punir por punir. A ideia é proteger algo que é muito, mas muito valioso para a sociedade. E o que seria esse algo tão valioso? São os chamados bens jurídicos. Esse princípio aqui diz que o direito penal, por ser a ferramenta mais forte, mais severa do Estado, só pode ser ligado para proteger os valores mais importantes: a vida, a liberdade, o patrimônio, a saúde pública. Ele não está aí para impor uma moral ou um jeito de viver, mas sim para garantir que a gente consiga viver em paz. Agora, uma coisa bem interessante é ver a intervenção mínima funcionando como um filtro duplo. De um lado, o caráter subsidiário diz que o direito penal é a última ratio, ou seja, o último recurso. Se um problema pudesse ser resolvido lá no direito civil ou no administrativo, ótimo. O direito penal só entra em campo se eles falharem. Do outro lado, o caráter fragmentário quer dizer que mesmo quando ele age, ele só vai se preocupar com as pancadas mais fortes, com as lesões mais graves. Ele seleciona só os pedacinhos, os fragmentos mais importantes da nossa vida em sociedade para proteger. E isso não é só papo de livro não, viu? Dá uma olhada nesse trecho que mostra um debate real sobre lavagem de dinheiro. Hoje, a lei permite punir a lavagem de dinheiro que vem de qualquer infração, até de uma contravenção, tipo o jogo do bicho. Mas aí os juristas se perguntam: peraí, lavar R$ 100 do jogo do bicho tem relevância penal para acionar toda a máquina do Estado? Esse debate é o princípio da intervenção mínima na prática. E por falar em relevância, a gente chega num ponto que é crucial, principalmente para quem estuda para concurso: o princípio da insignificância. Para que um fato, mesmo que ele se encaixe perfeitamente na descrição de um crime, seja considerado insignificante, os tribunais superiores exigem que esses 4 requisitos aqui sejam preenchidos. E atenção, é de forma cumulativa. A conduta tem que ser pouquíssimo ofensiva, a ação não pode ter perigo para a sociedade, o comportamento tem que ser pouco reprovável e o dano tem que ser quase zero. Se faltar umzinho, já era, não se aplica o princípio. Bom, superada a missão do direito penal, vamos para a segunda parte. Agora que a gente já sabe por que punir, a gente precisa entender o que pode ser punido. E a resposta é bem direta: fatos. Apenas e tão somente fatos. E aqui a gente volta para a nossa pergunta do começo. O Estado não pode punir um pensamento. Esse é o princípio da exteriorização. O direito penal brasileiro é o chamado direito penal do fato. Ou seja, ele julga e pune ações concretas, coisas que aconteceram no mundo real. Ele simplesmente repudia a ideia perigosíssima do direito penal do autor, que é punir alguém por quem a pessoa é, por suas características ou pelo seu modo de vida. Certo, então punimos fatos, mas qualquer fato? Claro que não. Apenas aqueles que uma lei, que já existia antes, define como crime. A fórmula do princípio da legalidade é a base de tudo. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E isso se quebra em 2 garantias: a reserva legal, que diz que só a lei pode criar crimes, e a anterioridade, que exige que essa lei já exista antes do fato acontecer. Simples, né? E muito poderoso.
E esse princípio da legalidade tem 4 regras de ouro, digamos assim. A lei tem que ser escrita, costume não cria crime, tem que ser estrita, o que proíbe usar analogia para prejudicar o réu, tem que ser certa, ou seja, clara e precisa para todo mundo saber qual é a regra do jogo, e por fim, tem que ser necessária, o que se conecta de novo com aquela ideia de intervenção mínima. Agora, um conceito que despenca em prova é o de norma penal em branco. Parece um nome complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa numa lei penal que é como uma moldura de quadro, mas ela precisa que outra norma venha e pinte o quadro para fazer sentido. O exemplo clássico é a lei de drogas. O artigo da lei diz que é crime vender drogas, mas ele não diz quais substâncias são drogas. Quem faz isso? Uma portaria da Anvisa, que é um ato administrativo. Essa portaria é o complemento à tinta que preenche a moldura da lei penal. Ok, já vimos o porquê e o quê. Agora vamos para a terceira parte da nossa análise. Quem pode ser punido e como essa punição deve ser aplicada. O foco agora sai do fato e vai para o agente. Aqui, o foco está em 4 ideias-chave. Primeiro, a responsabilidade pessoal. A pena não passa da pessoa de quem cometeu o crime. Um filho jamais vai pagar pelo crime do pai. Segundo, a responsabilidade subjetiva. Tem que ser provado que houve intenção, o dolo, ou pelo menos negligência, a culpa. Ninguém é punido por um mero acidente. Depois, a culpabilidade, que funciona como um filtro. O agente tinha condições de entender o que estava fazendo, ele podia ter agido de outro jeito. E, por fim, a isonomia, que exige que a lei trate os desiguais de forma desigual na medida de suas diferenças. Poucos assuntos mostram tão bem essa tensão entre princípios quanto a execução da pena. A regra principal é a presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado, ou seja, até o fim de todos os recursos. Mas, e a prisão? O STF já mudou de ideia várias vezes, como essa linha do tempo mostra bem. Em 2009, proibiu prender antes do fim de tudo. Em 2016, passou a permitir. Em 2019, voltou atrás e proibiu de novo. E logo depois o pacote anticrime foi lá e criou uma exceção para as condenações do tribunal do júri. É um debate que com certeza está longe de acabar. Isso tudo nos leva à nossa conclusão. Esses princípios não são regras matemáticas frias, sabe? Eles são valores que vivem num campo de batalha, numa tensão que não acaba nunca. Então, o ponto central é este. De um lado da balança, a gente tem esses princípios, que são a base da nossa liberdade individual. Eles existem para nos proteger do poder do Estado. Do outro lado, a gente tem a demanda, que é legítima da sociedade por mais segurança, por punição aos crimes. O grande desafio do direito penal é justamente encontrar o equilíbrio entre esses dois polos. E eu quero terminar deixando uma reflexão no ar. No mundo com crimes cada vez mais complexos, com novas tecnologias surgindo e com demandas sociais urgentes, até que ponto a gente pode flexibilizar esses princípios que nos garantem direitos em nome da segurança? Onde é que a gente traça essa linha? Não tem resposta fácil para isso não. E é por isso que o debate sobre os pilares do direito penal nunca vai terminar. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. Eu espero de verdade que este guia tenha ajudado a organizar as ideias e a aprofundar o conhecimento. Se o material foi útil, deixe a curtida, compartilhe com o pessoal dos estudos e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos. Um grande abraço e até a próxima!